Opa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do programa Matemática do Dia a Dia para quem quer medicina no Enem. No programa Matemática do Dia a Dia para quem quer medicina no Enem, do que eu falo? Eu falo sobre a matemática no dia a dia, de uma forma que essa matemática que você veja, que te cerca o tempo todo, possa te ajudar a tirar mais de 801 pontos na prova de matemática para que você passe em medicina no Enem. Bom, eu sou Marlos Menezes e no episódio de hoje a gente vai falar sobre algo que te cerca o tempo todo. Algo que está te cercando o tempo todo, na verdade, sobre a matéria que mais cai no Enem, que te cerca o tempo todo, que você, na maior parte das vezes, não se dá conta, e é uma matéria fundamental para que você tire mais de 801 pontos na prova de matemática para que você passe em medicina no Enem. E do que é que eu estou falando? Você tem ideia do que eu estou falando? Eu estou falando aqui exatamente de números. Eu vou falar de uma maneira geral de números e como é que os números podem contribuir para que você tire mais de 801 pontos em matemática para passar em medicina no Enem. E, além disso, além de eu falar um pouco sobre esses números, algumas questões que você não presta atenção e que podem te ajudar, eu, no final desse vídeo, ainda vou fazer questões, vou fazer o link com exatamente como o Enem te cobra esse tema, certo? Então, vamos lá, fica aqui comigo para a gente aprender como você pode utilizar o seu dia a dia para tirar tudo que te cerca à sua volta, tudo que está à sua volta, para que você possa tirar mais de 801 pontos em matemática no Enem e assim você possa passar em medicina. Bom, primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, ó. Você está estudando lá matemática para o Enem e você fica se esforçando durante um bom tempo lá e você quer conseguir êxito, óbvio. E aí o que acontece? Você fica pensando assim, mas eu tenho que estudar esse negócio chato aqui e eu vou usar agora e depois nunca mais vou utilizar na minha vida. Que doideira é essa? Como é que eu vou me esforçar? Eu tenho que decorar um monte de coisa aqui. E o que eu tenho que fazer? Eu me sinto desmotivado. Por quê? Eu não vou aplicar mais nada disso. Eu vou tirar 801 pontos na prova de matemática, vou passar em medicina, mas nada disso vai contribuir em nada na minha vida. E pior ainda que isso, né? Eu vou passar em medicina e o que isso vai contribuir na minha profissão de medicina? Não vai contribuir em nada. Como é que eu vou transformar o mundo melhor se isso não vai contribuir em nada? Então, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Primeiro, o que você está aprendendo, as questões do Enem, elas são questões contextualizadas. O que é isso? São questões que têm um contexto por trás. E elas, por ter esse contexto por trás, é um contexto baseado em algo real, algo que existe na realidade. Então, você tem que ficar ligado nisso. Tudo o que você está vendo, tudo que você está aprendendo em matemática, ou em qualquer matéria, aquilo ali está baseado em algo real, em algo que realmente existe. Então é importante você saber o seguinte, que tem uma aplicação para aquilo ali. Você vai poder utilizar aquilo ali no seu dia a dia e você vai conseguir enxergar o mundo melhor. E hoje eu estou falando exatamente sobre números. Números. Então, por que os números como é que os números impactam tanto a sua vida? Como é que eu posso entender isso, né? De uma maneira diferenciada em utilizar isso a meu favor. Então, olha só. Você está andando lá pelas suas ruas, pela rua da cidade, né? E você vê várias construções. Existem construções ali antigas, existem prédios. Você olha, passando na rua, você vê carros. Você vê um monte de coisa ali que te cerca. E deixa eu te falar uma coisa. Você já parou para pensar que tudo aquilo foi construído baseado nos números? É óbvio. Quando você vai conferir algum troco, aquilo tudo está baseado nos números. Então, olha só, isso te cerca o tempo inteiro. O tempo inteiro. Por que eu disse para você que essa é a matéria que mais cai no Enem, números? Porque dificilmente você vai pegar uma questão do Enem onde você não tenha que utilizar um número. Eu ainda digo mais, números naturais, que são os números mais básicos que existem. Então é importante você ficar ligado nisso. Porque quando você começar a ter essa noção de tudo o que você está aprendendo tiver um link com a realidade, você vai ver o mundo de uma maneira diferente. Você vai se sentir mais motivado para aprender as matérias. Porque isso, no seu dia a dia,
pode sim te tornar uma pessoa diferente, pode ser o seu diferencial. Você entender que essas coisas podem ser utilizadas na prática no seu dia a dia. Então, não é um motivo de desmotivação, não é para você ficar desmotivado o fato de você não estar aprendendo coisas que você vai utilizar, porque essas coisas que você está aprendendo para ultrapassar, atingir, tirar mais do que 801 pontos de matemática na prova do Enem, para que você passe medicina, você vai usar sim no seu dia a dia. E vai usar também no seu dia a dia de médico. Olha só, a relação, os diversos tipos de números que existem, alguns deles a gente vai tratar aqui hoje, todos eles você vai utilizar de uma forma ou de outra, os números que a gente vai ver lá quando você estiver cursando medicina, quando você estiver trabalhando com medicina, quando você estiver ajudando várias outras pessoas. Então é importante você saber isso, tá? E quando você se dá conta de tudo isso que está à sua volta, desse mundo que te cerca, que tem elementos da matemática te cercando o tempo todo, você vai ver igual a um Matrix. Né? Não sei se você já viu esse filme Matrix, é um filme meio velhinho aí, da minha idade, assim, mais ou menos, né? Não da minha idade, mas é um pouco velhinho. E no filme Matrix, o que aconteceu ali nesse filme? Era assim, ó. Existia uma pessoa, vou tentar contar o filme sem dar o spoiler, caso você não tenha visto, tá? Então vamos lá. É assim, existia uma realidade virtual ali. De certa forma, já estou dando algum spoiler aqui, mas existia uma realidade ali que não era exata, era algo a mais daquilo que as pessoas estavam sentindo ou percebendo por meio dos seus sentidos. E aí o que acontece? Existia uma pessoa, ou na verdade existia um grupo de pessoas que tinham visto isso, enxergado essa realidade paralela, digamos assim, uma realidade mais aprofundada. E esse grupo de pessoas, alguns deles conseguiam enxergar o mundo de uma maneira totalmente diferente. Isso dava capacidades especiais para ela, poderes especiais, simplesmente pelo fato de elas saberem a verdade. Então, olha só, você agora, nesse momento, está se preparando para tirar mais de 801 pontos na prova de matemática para que você possa passar em medicina. Só por esse simples fato, se você pegar esses elementos da realidade e trouxer para o seu preparo, se isso não for algo tão sacrificante, esse estudo, isso vai fazer com que você se sinta mais motivado. E você vai começar a ver o mundo de uma maneira diferente. As suas decisões vão ser decisões mais apuradas. Por quê? Porque você vai estar trazendo para as suas decisões, trazendo para o seu dia a dia, informações que antes você não tinha. Informações que você pode utilizar. Informações de matemática, informações de química, informações de física. Todas essas informações, elas vão contribuir para que você tome decisões melhores, para que você tenha uma visão mais ampla do que está acontecendo ao seu redor. E principalmente na matemática. A matemática nos rodeia em tudo. É importante eu falar principalmente da matemática, não é porque eu sou professor de matemática, mas eu quero te dizer o seguinte: dentre todas as provas objetivas do Enem, matemática, sem dúvida, é a matéria mais importante. Por que é a matéria mais importante? Porque matemática ela corresponde a 25% de toda a prova objetiva do Enem. Aí você me diz assim, mas linguagens também, português também é 25%. Só que é o seguinte, com matemática você pode facilmente passar de 800, 850, 900 pontos, enquanto que em linguagens não é bem assim. Em linguagem, em português, você não consegue ultrapassar com uma certa folga dos 800 pontos. Só para você ter uma ideia, a nota máxima de linguagens em 2020 foi 801 pontos. Segundo o INEP, 801 pontos, ou seja, bem complicado. Como é que você vai conseguir? Será que você tem que tirar a nota máxima em português para conseguir? E aí, olha só o que acontece. Com a matemática, você conseguindo elevar esse seu nível, essa sua pontuação, isso vai puxar a sua média geral para cima, isso vai fazer com que você tenha mais chances de passar em medicina no Enem. Isso vai fazer, na verdade, com que você passe em medicina, porque, na verdade, são duas matérias que você tem que contar essencialmente para puxar a sua média para cima. Matemática e redação. Essas são as duas matérias que vão levantar a sua média como um todo. Então, você precisa dessa matemática. E o estudo da matemática vai ganhar muito mais corpo se você usar esses elementos que te cercam para aprender, certo? Agora, olha só. Um outro detalhe aqui que eu quero tratar com você é o seguinte, ó. Vem comigo aqui, ó.
Você sabe... Calma aí, deixa eu colocar aqui. Bom, vamos lá. Qual é o elemento mais básico que você pode saber na matemática? Por onde você começa a estudar a matemática? Justamente pelos números. Então, o que há mais básico na matemática são os números. Então, olha só, é exatamente por onde você tem que começar. Você tem que começar a estudar matemática pelas questões do Enem que tragam números para você, só números. É o mais simples. E você tem que ver e conseguir avançar em questões fáceis, médias e difíceis, se tiverem do Enem nessa área, tá? Agora, eu quero que você imagine o seguinte, ó. O básico do básico da matemática são os números. Então, o básico do básico da matemática, que são os números, você encontra te cercando o tempo todo. O que seria da tecnologia, o que seria do nosso mundo hoje se não houvesse os números? Você já parou para pensar nisso? Quão drástico ia ser isso? Quão complicado ia ser? A gente não ia conseguir evoluir nada. Como é que você conseguiria medir, por exemplo, a roda, o aro da roda de um carro sem os números? Como é que você poderia dar a dose de uma medicação a alguém sem número? Como é que você conferiria o troco sem números? Ou seja, tudo à sua volta se cerca de números. Não é à toa que eu estou te falando que é essa matéria que mais cai no Enem. E as pessoas falam assim, a matéria que mais cai é razão e proporção, é porcentagem. Não, o que seria disso sem os números? E existem questões do Enem baseadas só nesse sistema, ou em números ou no sistema de numeração. É por essas matérias que você tem que começar a estudar. Operações básicas entre números naturais ou entre números racionais, que são a divisão entre dois números naturais, né? Quando eu falo números naturais, será que você me entende? Os números naturais, eles são aqueles que surgiram quando? Na verdade, existe a origem dos números, né? Até esses números tiveram uma origem. Esses números, eles foram inventados. Os números foram inventados. Quando é que eles surgiram? Você sabe? Eles surgiram da necessidade do homem contar alguma coisa. Então, olha só o que acontece. Lá, muito tempo atrás, o camarada, ele tinha um pedaço de terra lá. Ele tinha os bois. Naquela época, existia lá o rei lá e os seus súditos. Então, o que aconteceu? Houve a necessidade dele contar quantos animais ele tinha, quantos objetos ele tinha, quantos súditos ele tinha, em número de pessoas, quantas pessoas tinham que eram seus súditos. Então, a partir dessa necessidade natural de contar, é que surgiu números naturais. Então, os números naturais, quem são eles? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Qual o menor de todos os números naturais? 0. E qual é o maior de todos os números naturais? Talvez agora você chegue e me responda assim, é o infinito, Marlos. E eu te digo, não, o infinito não é um número. Na verdade, não existe o maior entre todos os números naturais. Não existe. Então, o que acontece? Você vai contando aí até onde isso te satisfaça, mas você não vai encontrar o maior deles. Então você pode perceber que, olha só, isso tudo, até a própria existência dos números naturais, ela também está baseada em um contexto. Olha que interessante. Surgiu uma necessidade genuína do homem para gerar os números naturais. Inclusive, você pode encontrar até esse contexto, de repente, quem sabe, até lá na prova do Enem, né? A sua prova do Enem, ela vai apresentar para você questões contextualizadas, questões baseadas em algo real, para que você consiga resolver. Então, você tem que estar muito familiarizado com essa forma de exercício, para você tirar mais que 801 pontos em matemática, para que você passe em medicina no Enem. Tirar mais do que 801 pontos em matemática já vai fazer com que a matemática passe de empecilho para aquela matéria que vai alavancar a sua média geral, certo? Então, beleza. Coloque isso em mente. Então, isso tudo está dentro de um contexto e você precisa saber de tudo isso aí. Quer dizer, não precisa saber para você conseguir tirar mais que 801 pontos em matemática, para passar em medicina, mas é bom que você entenda esse contexto que você vai precisar utilizar para que você não se sinta desmotivado a ponto de dizer que nada tem uma causa, nada tem um motivo específico, tá? Então, beleza, olha só. Então, o que eu estou querendo te dar aqui é o seguinte, ó, é uma determinada noção
de onde os números vieram. Todos esses números que estão à sua volta, de onde eles vieram e qual é a importância deles para você hoje, o quanto eles influenciam na sua vida hoje. Tudo isso é essencial para que você continue estudando. Esse tipo de coisa, esse tipo de informação é importante porque com ela te dá uma determinada motivação, pelo menos para mim, tá? Então você já sabe agora a origem dos números. Eles não surgiram do nada. Agora, vamos lá. Deixa eu te fazer algumas perguntas aqui. Agora, tudo bem. O homem lá, muito tempo atrás, ele começou a produzir esse tipo de números, né? Ele inventou esse tipo de números, que são os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aí o que acontece? Foi visto o seguinte, ó. O camarada tá lá e contou esses números, e aí vamos supor que ele tivesse diante dele lá um pedaço de alguma coisa. Um pedaço de pão, digamos assim. E aí ele chega e quer assim, pô, mas eu quero dividir isso com o meu amigo aqui que está do meu lado, esse pão. Eu vou dividir esse pão no meio. Então olha só que interessante. Um pão que era uma unidade, ele consegue dividir e agora ele transforma não em 2 unidades, mas em metade, em 2 metades. Né? Então, o que é isso aí? O que ele está vendo? Está surgindo uma outra necessidade aí. Ele precisa dividir, mesmo esses números aí, eles não são suficientes para tudo que o homem gostaria de fazer. Então, há a necessidade dele criar uma outra espécie de números, que esses números eles são gerados a partir da divisão entre esses números que antes eram naturais, por serem baseados na natureza. Então, agora, olha só. O nome desses números, dessa nova espécie de números que foi gerada, é chamado de números racionais. Por que ele tem esse nome? Números racionais. Por quê? Você tem ideia disso? Deixa eu te falar por que tem esse nome. Por que são chamados de números racionais? Eu durante muito tempo, eu falava, até para a pessoa conseguir memorizar melhor, que esses números racionais, quando você exprime ele na forma de números com vírgula, por exemplo, se você pega 1 e divide por 2, 1 sobre 2, 1 dividido por 2, você encontra 0,5, certo? Então, eu explicava que esses números racionais eram assim, que na forma decimal deles, que é essa forma de representar eles com vírgula, você tinha uma lógica depois da vírgula. E por isso, essa racionalidade depois da vírgula. Mas, na verdade, a origem da palavra racional não vem daí. Vem da palavra razão. O que é razão? Razão, a grosso modo, aqui eu posso falar que é uma divisão. Então, os números racionais, eles nada mais são, eles surgem a partir da divisão entre um número natural e outro número natural. Quando você divide 1 por 2, você está dividindo 2 números naturais. Quando você divide 2 por 2, que encontra 1, você está dividindo números naturais. Então, o número 1 também é um número racional, porque ele pode vir por meio de uma divisão da razão entre números naturais, certo? Então, olha só. De uma maneira lógica, eu estou te explicando já outros tipos de números. E os números racionais, eles caem também praticamente em toda a questão do Enem. Dificilmente você vê uma questão do Enem sem que você tenha que utilizar, sem que tenha números ali que tenham vírgula, né? Ou seja, a expressão do número racional na sua forma decimal, com vírgula. Então, é óbvio que você entender acerca de números racionais é extremamente importante para que você consiga ultrapassar, tirar mais do que 801 pontos em matemática, para que você passe em medicina no Enem. É importante, porque isso você vai precisar de números racionais para entender frações, que, aliás, todo número racional ele pode ser expresso na forma de fração, né? Para você entender razão e proporção, para você entender porcentagem, matemática financeira, geometria plana, geometria analítica, tudo isso você vai precisar desses números racionais. Você sempre vai precisar dos números racionais. Então é muito interessante. Agora, olha só. Fazendo novamente um link com a realidade, quero te fazer uma pergunta legal aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Quero te perguntar o seguinte. Imagine só, eu já te falei aqui que esses números racionais, eles partem da divisão entre 2 números naturais. Agora, olha só. Existe um limite para isso?
Existe um limite para isso? Por exemplo, se eu pego um pão, como eu falei aqui o exemplo que eu dei, e eu divido ele em 2. Depois eu vou dividindo ele, divido em 1/4, né? Eu pego essa metade e divido de novo. Pego a outra metade, essa metade da metade que sobrou, divido de novo. E vou dividindo, dividindo, dividindo. Eu quero saber, há um limite para eu dividir esse pão? Então vamos lá, vamos filosofar em cima disso. Olha só que interessante. Por que eu estou fazendo isso com você? É interessante que você comece a desenvolver a sua capacidade de raciocinar. Por que isso? Porque durante a prova de matemática do Enem, você vai ter que fazer isso o tempo inteiro. Você vai ter que ter essa capacidade de raciocinar. Então, para você tirar mais do que 801 pontos em matemática, para que você passe medicina no Enem, você tem que interpretar. Para interpretar, você tem que ter um nível de raciocínio em cima daquilo ali. Isso não te torna refém de decoreba, de você ter que decorar um monte de conceitos, porque você vai ser capaz de raciocinar por si só para atacar uma prova de matemática, para atacar qualquer tipo de prova que cai no Enem, mas a gente está falando aqui principalmente de matemática. Então, olha só. Existe um limite para eu dividir esse pão? Então, vamos lá. Agora vamos abrir um pouco o leque aqui e deixa eu te falar uma coisa. A palavra átomo. Você sabe o que significa a palavra átomo? A palavra átomo significa indivisível. Pô, então, calma aí. Se a palavra átomo significa indivisível, significa que eu não posso dividir um átomo? Aí é que tá. Inicialmente, quando foi imaginada essa ideia de átomo, foi pensado que tudo que você vê na natureza, tudo que você toca, são, na verdade, aglomerados de partículas indivisíveis que chamaram de átomos. Só que conforme a ciência foi avançando, esse modelo de átomo foi ficando ultrapassado. Hoje, já se divide o átomo, na verdade se divide o núcleo do átomo em várias partes. Porque um dos primeiros modelos lá foi visto que o átomo tinha um núcleo, que era composto de prótons e nêutrons, e tinha uma eletrosfera em volta dele, ou seja, onde ficavam os elétrons. Né? E isso é importante até que você saiba também, que vai te ajudar a passar em medicina no Enem. Olha só, olha a matemática te ajudando em outras áreas aqui. Interessante. Mas olha só, o que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você começa a dividir o pão, vai chegar uma hora que você não vai mais estar dividindo o pão. Certo? Porque o pão, ele na verdade é uma mistura de vários componentes ali. Então, quando você chegar num determinado nível de divisão, que você talvez nem esteja mais vendo, nível microscópico, o que vai acontecer? Aquilo ali já não é mais o pão. Entendeu? E aí você passa a dividir moléculas formadoras das substâncias que misturadas formam o pão. Olha que doideira. E aí você continua dividindo. Vai chegar um momento que você já não vai estar mais dividindo a substância. Na verdade, antes de você começar a dividir as moléculas, eu pulei aqui, né? Você vai estar dividindo as substâncias separadas do pão. Você não vai estar dividindo, porque vai ser uma mistura ali. Você vai continuar dividindo uma determinada substância. Até chegar um ponto que você vai ter que dividir a molécula dessa substância. Quando você divide a molécula, você rompe uma ligação química. Olha só, que doideira. Você rompe, você agora já não está mais dividindo a substância. Você passa a querer dividir elementos químicos. Ou uma outra molécula que foi formada, você divide em átomos separados e aí você passa a dividir o átomo. E você continua dividindo esse átomo, o núcleo do átomo vai dividindo várias vezes. Até que chegar um ponto onde você chega no limite da capacidade humana de divisão. Já se dividiu o núcleo do átomo diversas vezes. Não vou nem chutar o número aqui, porque já foram muitas vezes que já conseguiram dividir o núcleo do átomo. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, é que para a matemática não há limite. Você pode dividir e continuar dividindo, e sempre você vai poder dividir mais e mais e mais, sem limite. Mas isso bate num limite físico, num limite que é possível na realidade. É bom você entender isso. Por que é bom você entender isso? Deixa eu te falar. Tudo que você vê da matemática e aplica na vida real, tudo isso são modelos da realidade. Não é a realidade em si. E é interessante você saber isso, porque quando a questão do Enem
está pegando e traz para você uma questão contextualizada do Enem, e é interessante você entender aquela questão, interpretar genuinamente, de uma maneira eficiente aquela questão, para que você tire mais do que 801 pontos em matemática, você tem que aprender pelo menos a interpretar. E aí, com isso vai fazer, você tirando mais de 800, não vai fazer com que você passe medicina no Enem, para que você consiga passar medicina no Enem. Mas eu quero dizer o seguinte, que aquilo que o Enem está trazendo para você naquela questão contextualizada é uma aproximação. Você vai utilizar a matemática para aquilo ali, para resolver, mas aquilo vai ser uma aproximação da realidade, geralmente. Aquilo não vai ser a realidade nua e crua. É lógico que você vai poder utilizar essas ferramentas da matemática no seu dia a dia. Mas eu quero que você entenda que a matemática não é a realidade. Ela não explica a realidade. A matemática é uma filosofia, na verdade. É um modelo, você pode utilizar daquilo ali para construir, melhor dizendo, modelos da realidade, mas não é a realidade. Então, olha só o que acontece. Com tudo isso daí, você já sabendo disso, saber que você vai poder utilizar, por exemplo, eu estou aqui olhando, né, para o teto. E o teto ali tem uma divisão entre o teto e a parede, e aquela divisão parece ser um segmento de reta. Mas é um segmento de reta? Não é um segmento de reta. Por que não é? Porque aquilo ali tem imperfeições. Não está totalmente... Os pontos não estão 100% alinhados. Aquilo ali, eu não posso expressar aquilo ali como um conjunto infinito de pontos. E por aí vai. Então, olha só, exatamente por isso que isso é uma expressão da realidade, não é a realidade em si, tá? Isso é interessante. Agora, olha só. Vamos lá. Voltando agora para o que você pode realmente encontrar no Enem. Olha só que eu vou sugerir aqui para você, ó. Se eu dissesse para você assim, eu vou te perguntar agora assim, ó. Por favor, quero que você me diga qual é a probabilidade de eu sortear um número entre o número 1 e o número 2. Qual é a probabilidade de eu sortear um número entre o 1 e o 2? Olha só. Talvez você tenha até acertado o que eu vou falar, mas talvez você tenha errado o motivo. Então vamos ver. A probabilidade, primeiro, talvez você tenha dito que era 0,5. É meio, né? Como cara e coroa. A probabilidade de eu sortear ou cara ou coroa a probabilidade de eu sortear cara, quando eu jogo uma moeda para cima, é 50%, que é 1 sobre 2. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 50%. Tá? Porque quando eu divido 1 por 2, dá 0,5. Eu multiplico 0,5 por 100, eu encontro 50. 50%. Porcento é por 100. 50 dividido por 100 é a mesma coisa. Essa conta vai dar 0,5. Certo? Então, olha só. A probabilidade de eu sortear cara, quando eu jogo uma moeda para cima, é 50%, 1 sobre 2. E qual é a probabilidade de eu sortear o número entre 1 e 2? Você poderia dizer 50%, ou 1 sobre 2. Mas deixa eu te falar quanto é? Zero. É zero. Por quê? Por que é zero? Talvez você diga assim, ó. É zero porque entre o número 1 e o 2 existem, na verdade, infinitos números para a matemática. Isso é uma verdade. Por quê? Porque sempre entre 1 e 2 eu posso... vamos supor que eu tenho uma formiguinha que está andando em cima de uma régua. Ela está primeiro no número 1 da régua e vai andar até o número 2. Para a matemática, sempre a distância que falta para ela percorrer, eu posso dividir por 2. Então, existe infinitos pontos para ela percorrer ali, né? Então, exatamente por isso que existem infinitos números entre 1 e 2. Então, você vai pensar assim, então a probabilidade de eu sortear um número qualquer, dentre infinitas possibilidades, seria zero. Mas a resposta não é essa, na verdade. A resposta é bem mais simples que essa, e isso cai assim na prova do Enem. Como assim? Olha só. A probabilidade de eu sortear um número entre 1 e 2... Desculpe, calma aí. A probabilidade de eu sortear o número 2, não sei se eu deixei claro isso, tá? A probabilidade de eu sortear o número 2 entre 1 e 2 é zero. Foi isso que eu estou querendo dizer. Por que é zero? Porque quando eu falo entre 1 e 2, o número 2 não entra. Muito interessante. Entre é uma preposição. E já caiu isso na prova do Enem, essa preposição. E essa preposiçãozinha, ela faz o pessoal errar direto. Aliás, na prova do Enem,
Você tem que estar atento a cada uma das palavras. Uma simples palavra, uma simples preposição pode fazer com que você erre a questão toda. Então, muito cuidado, muita atenção. Então, a probabilidade de você sortear o número 2 entre 1 e 2 é 0, porque o número 2 está fora da jogada. Olha que doideira. Ele nem está entrando na relação que você está querendo colocar. É exatamente por isso que é 0. Agora, qual a probabilidade de você sortear 0,5 ou sortear o número 2 entre 1 e 2, inclusive? Agora você colocou o número 2. Vai continuar sendo 0. Por quê? Porque o número 2 é um número entre infinitos números. Talvez você não saiba como calcular a probabilidade. Deixa eu te dizer. A probabilidade é calculada com todas as... o que eu quero ver, o que eu quero sortear, digamos assim, dividido sobre todas as possibilidades possíveis. Quando eu digo que a probabilidade de eu sortear o 2 é 0, entre 1 e 2 inclusive, por que é 0? Porque existem infinitas probabilidades. Por exemplo, eu posso sortear 1, eu posso sortear o 1,1, 1,001, 1,000001, 1,5, 1,51, 1,52, 1,052, ou seja, eu tenho infinitas possibilidades. Então, se eu tenho um número, uma possibilidade, que é o 2 que eu quero sortear, dividido por infinito, isso vai dar 0. Certo? Mas isso é uma matéria um pouco mais avançada, deixa para outro momento a gente conversar sobre isso. Mas agora eu quero te fazer raciocinar, quero te fazer pensar, porque quando você olha uma determinada questão, você tem uma noção da resposta, isso já te ajuda no resultado. E isso também faz com que você erre por deslizes. Então é bom você sempre raciocinar em cima de uma determinada questão antes de começar fazendo ela torta direito. Isso com certeza vai fazer o diferencial para que você tire mais do que 801 pontos em matemática para que você passe em medicina no Enem, tá? Agora, olha só, continuando aqui, ó. Já falei para você que seria bem complicado você ver o mundo de hoje sem que tivesse os números, né? Seria bem difícil. Seria doido. Então, imagine só uma prova do Enem sem números. Seria pior ainda. Não existiria isso. A prova do Enem tem que ter números. Ela precisa de números para você conseguir fazer a prova. Então, tendo em vista isso, vamos ver como o Enem cobra isso. Vamos entender como o Enem cobra isso, para que você fique mais antenado, né? E saiba como tratar os números lá diante de uma questão do Enem, propriamente dito. Então, vamos lá. Deixa eu fazer só uma questãozinha aqui hoje com você. Aqui, ó. Vamos ver essa questãozinha aqui, uma questão bem simples. Nada complicado. E eu quero aqui tratar essa questão com você. Primeiro, como é que eu começo a ler uma questão do Enem? Eu começo sempre pelo enunciado, tá? Para quê? Justamente para manter na minha mente o que eu vou querer saber, o que a questão está me pedindo. Então vamos ver aqui, ó. O que está me falando aqui, ó? A quantidade de zeros que segue o algarismo 5 na representação do número de dígitos de π. Ixi, o relógio tocou aqui do nada. Da representação do número de dígitos de π, calculado pelo japonês, Então, olha só. A quantidade de zeros que segue o algarismo 5. O que é um algarismo? O algarismo nada mais é do que um símbolo. Quantos algarismos nós utilizamos para representar os números no nosso sistema decimal? 10 algarismos. Quais são? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São 10 algarismos, tá? E ele quer saber quantos zeros que segue o algarismo 5 na representação do número de dígitos de π. Talvez você não saiba também o que é π. O π é um número. É um número, só que é um número irracional. Por que é um número irracional? Da onde veio isso? Irracional porque ele não surgiu daquela divisão entre dois números naturais. Racional está relacionado à razão ou à divisão. Se ele é irracional, é porque ele não surge dessa divisão. Então, olha só como é que é interessante você também prestar atenção no que cada palavra tem um conceito lógico na matemática. Por isso que não é interessante você sair decorando a torta direita. Pense primeiro logicamente, tá? Então vamos lá. Usando um computador construído com peças avulsas,
O japonês, olha só, o japonês que é falado lá no enunciado, né? Ele está aqui, ó. O japonês Shigeru Kondo calculou o valor da constante matemática π com precisão de 5 trilhões de dígitos. Com isso, foi quebrado o recorde anterior de 2 trilhões de dígitos, estabelecido pelo francês Fabrice Bellard. Olha só, eu não quero saber do francês, a questão está me perguntando sobre o japonês. Está aqui, ó. E quanto foi? Qual foi a precisão? 5 trilhões de dígitos. Quantos zeros? O que a questão está me perguntando é quantos zeros seguem 5 trilhões? Então vamos lá, vamos fazer isso daqui, ó. Olha aqui o que eu posso fazer. Eu vou fazer de duas formas diferentes aqui para você, ó. Primeiro, eu vou escrever 5 trilhões aqui, ó. 5 mil, depois milhão, depois bilhão e depois trilhão. 5 trilhões é isso daqui. Quantos zeros eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4. 4 sequências de 3. Então aqui eu tenho 12 zeros. Então minha resposta aqui já é a letra D de dado. Que beleza, né? Só que eu poderia ter feito isso de uma maneira diferente e até um pouco mais rápido. Olha só o que eu poderia fazer aqui, ó. Eu poderia fazer o seguinte, ó. 5 trilhões, não é isso? Olha aqui, ó. Em vez de eu sair escrevendo, eu sei o seguinte, ó. Que quando eu escrevo isso daqui, ó, 10 elevado a 3, isso daqui é 1000. Se eu boto mais 3 zeros aqui, ó, eu vou passar para o milhão, mais 3 zeros, bilhão, e mais 3 zeros, trilhão. Então isso aqui, ó, 4 vezes 3, 12, isso daqui vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a 12. E quando eu estou multiplicando um número qualquer por uma potência de 10, essa potência de 10, a potência do 10, ela vai me dizer exatamente o número de zeros que eu tenho. Então aqui, ó, se é 10 elevado a 12, significa que eu tenho 12 zeros. 12 zeros. E essa é a minha resposta, letra D de dado, certo? Questão tranquilinha aí pra gente, chegando lá. Então, é isso, ó. Falei, dei um esboço geral sobre números, a importância dos números, porque como os números naturais surgem, como os números naturais, os números racionais foram criados, que são os números que mais caem no Enem. Falei da importância de você pegar tudo isso que está à sua volta e você aproveitar para que você tire mais do que 801 pontos em matemática no Enem, para que você passe em medicina no Enem. Isso é importante. Isso vai fazer também que você se sinta mais motivado. Você saber que tudo que você está aprendendo, você vai poder sim utilizar na sua vida real, vai poder utilizar sim quando você estiver lá em medicina. Então, tudo isso é importante. Eu quero que você se sinta motivado e persista até tirar mais do que 801 pontos na prova de matemática para que você passe em medicina no Enem. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer por você ter assistido e, no mais, a gente se vê ou no próximo vídeo ou na próxima live. Um abraço.